Boa noite a todos os amigos queridos que estão conosco em mais um encontro especial de estudo da Palavra de Deus. Nós temos sempre aos domingos, às 19 horas, participado de uma série especial que tem por título Indescritível. E é uma satisfação muito grande saber que pessoas estão conectadas. Eu quero mandar um abraço, como sempre faço, para os nossos irmãos da Igreja Adventista Central de Santo André, de Príncipe de Gales, os amigos de várias partes de outras igrejas que estão também participando conosco. Também um abraço especial para você que mora talvez fora do Brasil. E como é bom começar a semana na presença de Deus. Eu não sei se você teve tempo hoje de orar, de meditar em Jesus, conversar com Ele através da oração, talvez lendo a Bíblia. E agora é a oportunidade que nós temos de todos conectados através da internet, separar um momento especial para estudo da Palavra do Senhor. E dizer para você também, quero aproveitar a oportunidade, que após esse estudo, você pode conectar-se com a Novo Tempo e continuar novamente ali, através da Novo Tempo, a ampliação do conhecimento bíblico através da série Apocalipse, que tem sido apresentada pelo pastor Luiz Gonçalves. Aqui é uma parte introdutória desse encontro com Deus, com as Escrituras, e através da Novo Tempo você pode ainda complementar o seu conhecimento. Eu fico muito feliz em saber que vários de vocês têm entrado em contato conosco através do Facebook, mostrando carinho pelas transmissões, pela igreja, mostrando também um desejo de conhecer mais, e aqui fica o nosso abraço especial. O título de hoje é um título muito especial, é o título Indescritível Consolador. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o Consolador que está presente conosco sempre, em todos os momentos. Você vai saber quem é esse Consolador e você vai saber como ele pode cuidar de nós de uma maneira tão especial que pode ser dessa forma caracterizada como indescritível. Antes de nós estudarmos, quero convidar você a fechar os seus olhos, e ao convidá-la a fechar os olhos, eu peço que você conecte o seu coração com Deus, tendo a certeza que Ele está acompanhando você nessa transmissão, não importa onde você está, quem sabe na sua casa, no trabalho, no carro, aonde quer que você esteja, saiba que Deus está conosco nesse momento, porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele ali está santificando, abençoando, nos dando a oportunidade de desfrutar de um momento de adoração. Feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de separarmos um tempo no começo da semana para ter contato contigo, ter contato com a sua palavra. É uma bênção muito especial essa que nós recebemos. E mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio ao isolamento, nós podemos ter a graça, a bênção de ser alimentados através da Bíblia. Que nesta noite, de maneira especial, o Senhor fale conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Está preparado? Vamos começar então esse estudo especial, esse estudo que tem por título Consolador Indescritível. Algum tempo atrás, eu estava caminhando no local quando vi uma criança que caiu. Quando aquela criança caiu, ela começou a chorar muito. E logo em seguida, enquanto ela estava chorando, eu percebi que um adulto se aproximou daquela criança. E aquele adulto sentou-se ao lado daquela criança. Começou a fazer carinho na cabeça daquela criança. Pegou aquela criança nos seus braços, segurou a perna daquela criança que estava sangrando, e aquela criança, sentindo esse contato gostoso com o adulto, de aconchego, de acolhimento, foi aos poucos se acalmando e as lágrimas foram aos poucos também cessando. Aquela cena me lembrou tantos momentos que eu vivenciei na infância, quando era ali, de certa forma, amparado, muitas vezes consolado pelo meu pai, pela minha mãe, e me lembrou também, me remeteu à memória de cenas que eu já tive a oportunidade de vivenciar com os meus filhos, amparando, consolando e assim por diante. Não é gostoso quando você está passando por um momento difícil, ter alguém do seu lado, um amigo, quem sabe um parente, um familiar, transmitindo conforto, consolo e esperança? Eu não sei se você já teve a cena vivenciada de estar num cemitério e ver alguém ali muito abalado pela perda de alguém querido e de repente essa pessoa ser acolhida nos braços por um amigo, por uma amiga. Como isso é significativo, como faz diferença para alguém que está sofrendo receber o consolo, receber o conforto. Nós estamos num mundo marcado por tantos sofrimentos que nos sentimos tantas vezes abatidos, muitas vezes desanimados, precisando de conforto, de consolo, precisando sentir que Deus está conosco, nos amparando.
E eu quero conversar com você nesse momento sobre o Consolador indescritível. Esse Consolador é o amigo de todos os momentos. Nem sempre nós falamos sobre ele, até deveríamos falar mais sobre ele. E eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1 até o verso 3. Nós temos aqui a primeira descrição na narrativa bíblica de o ser de Deus envolvido no processo da criação e da interação com a humanidade. E quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, no capítulo 1, você pode agora abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, nós lemos o seguinte, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Interessante que logo quando o autor, no caso Moisés, sendo usado por Deus, ele começa a transcrever o relato bíblico da criação. Ele diz que quando Deus decide criar, ele cria o universo, e nesse primeiro momento a Terra ainda não tinha o formato que ela tem hoje. Era uma Terra muito diferente do planeta hoje, com características marcantes da parte continental, da parte oceânica, da parte responsável por absorver os raios do Sol, que nós chamamos de camada atmosférica. A Terra era sem forma e vazia, mas independente disso, a Bíblia diz que desde o começo da criação, o Espírito de Deus já pairava sobre as águas, já estava presente, interagindo com esse planeta e com toda a criação. E aqui é um ponto importante para nós destacarmos. Quando nós estudamos a Bíblia, nós entendemos na Bíblia a verdade de que existe um Deus verdadeiro. Agora, essa verdade bíblica de que nós temos um Deus verdadeiro, em detrimento de qualquer outro que se apresente como Deus, que será falso, sempre falso, de acordo com a palavra de Deus, isso não significa que esse Deus se resuma a uma única pessoa. Até porque se você continua aí no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, você encontra o seguinte. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Nós encontramos aqui duas vezes a expressão nossa, a palavra nossa, que indica plural, pluralidade. Deus não se restringe apenas a uma pessoa. E quando você volta para o primeiro texto aqui de Gênesis 1, verso 1, diz assim, no princípio criou Deus. A palavra no hebraico aqui é Elohim. E é interessante que Elohim está atrelado a uma pluralidade pessoal. Ou seja, Deus ele é uma unidade tão incrível que nós podemos dizer que é um só. Mas de acordo com a Bíblia, nós temos desde o começo, desde a eternidade, a presença de um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Não por acaso, no Evangelho de João, capítulo 1, a palavra de Deus nos diz que, se você quiser acompanhar, pode ler aí, é um texto muito forte, um texto importante, João capítulo 1, verso 1. Aqui o apóstolo João está escrevendo, combatendo o ensinamento que era, de certa forma, crescente nos seus dias, de que Jesus não era Deus, de que o Espírito não era Deus. Ele coloca de maneira bem clara aqui a pessoa de Jesus, o Verbo de Deus, desde o começo, fazendo parte desse contexto que nós entendemos como sendo a divindade solene e santa. Diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo de Deus. Ou seja, aqui nós entendemos que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e no verso 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha que coisa linda. Deus, quando ele decide num consenso, dentro de uma proposta, de uma reunião, de uma intencionalidade, de criar o universo e também criar o homem. E essa decisão foi uma decisão pautada por um Deus de amor. Deus só pode ser um Deus de amor porque é um Deus triuno. Se Deus existisse apenas na essência de uma única pessoa, ele não poderia amar, porque houve um momento então em que esse Deus existiu sozinho.
E se esse Deus foi apenas uma única pessoa no passado, significa que em algum momento ele não interagiu com nada nem ninguém. Contudo, ele não poderia amar porque amor está envolto no processo de relacionamento. Agora, se eu entendo a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo como Deus eterno, eu posso entender que Deus é amor. Porque antes mesmo de criar o universo, antes mesmo de criar a Terra, Deus já interagia na sua essência divina. E a palavra de Deus diz que Deus criou o homem conforme a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus estava presente, o Pai estava presente. E a palavra de Deus diz em Gênesis que o Espírito Santo estava presente. Eu poderia aqui falar muito sobre isso, e é comum nós ouvirmos mensagens sobre Deus, sobre o seu poder, sobre a sua autoridade, sobre a sua divindade. É comum também escutarmos pregações sobre Jesus Cristo, a sua divindade. A Bíblia diz, Paulo afirma que em Jesus habita corporalmente a plenitude da divindade, para aqueles que condenam ou que combatiam a divindade de Cristo. Mas a Bíblia também fala muito sobre o Espírito Santo. E eu preciso nessa noite conversar com você sobre o Espírito Santo. É interessante que o Espírito Santo ele tem um papel imprescindível na narrativa bíblica, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Se você ver comigo em Gênesis capítulo 6, verso 3, nós encontramos aqui novamente o Espírito sendo apresentado como interagindo com o homem e tendo um papel bem definido, papel esse que vai ser desdobrado de maneira mais ampla no Novo Testamento, através da revelação. Então diz assim em Gênesis capítulo 6, verso 3. Então disse o Senhor, aqui é uma alusão a Deus o Pai, o meu Espírito, uma alusão à terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Desde o contexto da criação, posteriormente, dos primeiros habitantes da terra e da intervenção de juízo que veio no dilúvio, lá está a pessoa do Espírito Santo. O Espírito de Deus, o Espírito amorável, um Espírito que dirige, o Espírito Santo que instrui, o Espírito de Deus que exorta, que contende, que convence o ser humano. É impressionante que a pessoa do Espírito Santo, e eu não quero muito me demorar nessa parte, mas eu quero apenas dar mais alguns poucos insights sobre a divindade do Espírito Santo, antes de nós entrarmos no papel do Espírito Santo, o Consolador. Mas eu quero dizer para você que se você ler, por exemplo, Mateus 28, ali nós vemos claramente Jesus dizendo que os discípulos deveriam ir e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse Deus triuno é apresentado como um Deus que ama, um Deus tão unido, assim como o homem deveria estar unido à mulher antes do pecado, a ponto de serem chamados uma só carne. De maneira simbólica, isso pode palidamente representar a unidade que há entre o Pai, Filho e Espírito Santo, tão unidos a ponto de entendermos que é apenas um Deus. Mas, contudo, as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo são respeitadas. E é interessante também a Bíblia dizer que em Mateus capítulo 12, esse texto é importante, se você tem a sua Bíblia, Mateus capítulo 12, verso 31, nós temos aqui um outro texto muito importante que fala sobre o Espírito Santo. Mateus capítulo 12, o verso 31, diz assim a palavra de Deus. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Olha o que Jesus está dizendo. Que o pecado que é cometido, inclusive, no sentido de alguém se rebelar contra a pessoa dele, Cristo Jesus, pode ser, de certa forma, perdoado, porque Deus ele dá a oportunidade de arrependimento, mas aquele que, de maneira voluntária, resiste ao Espírito Santo, aquele que, de maneira voluntária, afasta o Consolador da sua vida, esse corre o risco de cometer o pecado imperdoável. E ao desconectar-se com o Espírito, ao não ter mais a intervenção do Espírito Santo, essa pessoa pode estar fadada à destruição eterna. O que o Espírito Santo faz por mim e por você? Agora eu quero entrar num aspecto lindo de análise do papel do Espírito Santo. Eu poderia ler muitos textos, mas Jesus, ele mesmo antes de morrer, conversando com os discípulos, naquilo que é tido como o diálogo que antecede a cruz, o diálogo que acontece entre a Santa Ceia e o Getsemane,
ele conversando com os discípulos, ele demonstra a preocupação de deixar claro para os discípulos que eles não estariam abandonados. Porque Jesus morreria, Jesus seria ressuscitado, ele ressuscitaria pela divindade que tem em si mesmo. E Jesus subiria aos céus, aonde por nós ele intercede. Mas Jesus queria que os discípulos, que eu e você soubéssemos que nós não estaríamos para sempre aqui sozinhos. E é por isso que a palavra de Deus nos diz, de maneira muito clara, que o Espírito Santo estaria conosco. Jesus diz assim, eu rogarei ao Pai e ele vos mandará outro Consolador. Outro Consolador. Preste atenção nessa palavra, Consolador. Porque nesse mundo nós precisamos de consolo. E como precisamos? Será que eu estou falando com você nesse momento que precisa de mais de consolo? Vez por outra nós nos encontramos tristes, abatidos, na verdade? Todos nós temos a parte racional, lógica, mas nós também temos a parte emocional, afetiva. Às vezes, nosso cônjuge pode nos machucar, às vezes nossos amigos podem nos machucar, às vezes os filhos ou os pais podem nos machucar. Às vezes o contexto da vida impõe sobre nós o sofrimento. E muitas vezes em meio a lágrimas nós pensamos assim, quem pode me ajudar? Quem está comigo? E Jesus queria que você soubesse, através dessa palavra, que o Espírito Santo estaria ao seu lado como Consolador. Aquele que conforta, aquele que coloca no colo, aquele que dá certeza de que você não está sozinho, de que Jesus está intercedendo por você no céu, de que o Pai te ama. O Espírito é essa ponte entre os nossos sentimentos, a nossa razão e a realidade do mundo espiritual. Ele aproxima Jesus de cada um de nós. Ele aproxima o Pai de cada um de nós. O papel do Espírito Santo é ser consolador, e a palavra aqui, outro, é alós. E alós, no grego, é diferente de heteros. Heteros, que é uma outra palavra que pode ser traduzida como outro, significa outro totalmente diferente. É como se eu dissesse assim para você, olha, eu vou dar para você agora um outro tipo de veículo. Aí eu usaria heteros. Você usava carro, agora você vai usar caminhão. São diferentes, é heteros. Agora, se você tem um carro e alguém diz, olha, eu vou dar para você um outro carro igualzinho, a palavra é alós. O outro da mesma espécie. Um outro igual. Quando Jesus diz, eu vos darei outro Consolador, ele está dizendo o seguinte, eu tenho consolado vocês. Imagina aquela cena, Jesus caminhando com os discípulos e dizendo assim, olha, vocês vão ficar tristes daqui a pouquinho. Eu fico imaginando Jesus tentando e se esforçando para mostrar para eles que ele morreria na cruz, que ele ressuscitaria depois, que ele subiria aos céus e que eles ficariam sozinhos. E a Bíblia diz que eles sofreram muito. Quando Jesus estava subindo aos céus, a Bíblia diz que os discípulos estavam ali abatidos, chorando. E os anjos vieram e disseram, não fiquem desesperados, ele vai voltar. Mas enquanto Jesus não volta, o papel do Espírito Santo é ser este outro, igualzinho a Cristo. Tão Deus quanto o Filho, tão Deus quanto o Pai. Mas aquele que está no nosso coração, nos confortando, quando nós estamos tristes, abatidos, cansados, espiritualmente enfraquecidos, o Espírito ali está para ser o Consolador. E a palavra de Deus diz aqui de maneira clara que muitos têm se levantado contra o Espírito. E esses correm o risco de cometer o pecado contra o Espírito Santo. É tão triste ver que algumas pessoas pegando a Bíblia e distorcendo os ensinamentos bíblicos, acabam dizendo que não existe o Espírito Santo, que o Espírito Santo é só uma força que sai de Deus, que é uma energia. Querido, querida, você que está ouvindo essa transmissão, cuidado com isso. Cuidado com isso. O Espírito Santo, ele é tão real, a pessoalidade do Espírito Santo é apresentada de forma tão marcante que a Bíblia diz que este Espírito que está conosco, que habita no nosso coração, ele se entristece. Quando alguém rejeita o Espírito Santo, ele se entristece. A Bíblia diz que o Espírito se retira, ele se entristece, ele se retira. O Espírito pode abandonar alguém quando essa pessoa não quer, porque ele respeita o livre-arbítrio da pessoa. Agora imagina a cena de alguém dizendo, não apenas que não quer, mas negando a existência do próprio Espírito Santo. Essa pessoa está cometendo um pecado terrível, está negando a existência do Espírito, está afastando o Espírito Santo. E muitos têm aceitado esse ensinamento tão distorcido da palavra de Deus.
Tanto é que o Espírito Santo, ele tem sentimentos, uma energia não tem sentimentos. Algo que não é pessoal, não pode relacionar-se, não pode interagir, não pode ter a mesma essência. E é por isso que a Bíblia diz que esse Espírito tem um papel fundamental. Paulo tinha uma relação muito próxima com o Espírito Santo. E no capítulo 8 do livro de Romanos, eu quero conversar com você agora, ler vários versos desse capítulo para nós encerrarmos as considerações desse estudo. Paulo, ele apresenta de maneira direta, enfática, que o Espírito não apenas ele é uma pessoa, mas que o Espírito está constantemente interagindo comigo e com você. Então abra a sua Bíblia agora em Romanos capítulo 8. Eu quero que você agora tenha a oportunidade de ler comigo as verdades que Paulo coloca aqui em Romanos capítulo 8. É um texto mais lindo do que o outro. É impressionante estudar o livro de Romanos, que na verdade é o livro mais rico em termos teológicos, né? Em termos teológicos, na verdade. Se você olhar todas as epístolas, inclusive os evangelhos, no âmbito teológico, acadêmico, há um reconhecimento quase que generalizado de que o livro de Romanos é o livro mais profundo em termos de teologia da Bíblia, juntamente com o livro de Isaías no Antigo Testamento. E em Romanos capítulo 8, Paulo fala sobre o papel do Espírito Santo na vida do cristão. Esse consolador maravilhoso. Nós vamos ler alguns versos. O primeiro verso que eu quero ler contigo é a parte final do verso 26 do capítulo 8. Tá? Então, se você não abriu a Bíblia, abra, tá bom? Aproveita, pega a sua Bíblia agora, abra a Bíblia. Há poder quando a palavra de Deus é aberta. Nada substitui a palavra de Deus. Tá? Mesmo que eu colocasse aí o texto, é gostoso quando você abre, você sente esse sabor de abrir a palavra de Deus e devorá-la, né? Através da mente, do coração. E diz assim a palavra de Deus, no final do verso 26. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O começo do verso, depois eu vou estudar contigo, diz que o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, e no final diz assim, e o Espírito intercede. É lógico que Jesus Cristo é o nosso intercessor. Se você estuda o Novo Testamento, você percebe que o papel central de Cristo nesse momento é ser o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede, aquele que media. Mas nesse papel de ligação, Jesus, ele está conosco, porque ele é divino, ele tem com certeza a plenitude da divindade, ele como um ser divino, ele é também onipresente, mas cabe à figura do Espírito Santo fazer esse link. Então quando você ora, quando você clama a Deus, o Espírito ele entra na sua mente, ele sabe o que você está pensando. Ele sabe quando o pensamento ele está sendo construído de maneira bem lógica. Ele sabe quando o pensamento está confuso. Imagina a cena de alguém que está ali diante do filho que acabou de sofrer um acidente. A pessoa não consegue nem organizar direito o pensamento. Mas o Espírito Santo está lendo o pensamento da pessoa. Ele está vendo a pessoa. E o Espírito Santo leva as súplicas, leva as orações. E a Bíblia diz que nós não sabemos nem orar direito, mas com gemidos inexprimíveis. Ele conversa com Jesus. Já pensou essa cena? O Espírito Santo conversando com Jesus? E ambos conversando sobre você? Sobre a luta que você está enfrentando nesse momento da sua vida? E ambos juntamente agora indo até o Pai e conversando com o Pai nesse processo? Desenvolvendo uma estratégia para te livrar, para te proteger, para te dar amparo, para que Satanás não destrua a sua vida. Olha que coisa linda. O Espírito ele está juntamente com o Pai e com o Filho interessado na tua salvação. Agora, o Espírito Santo, ele também, além de exercer essa situação de ser, de certa forma, também intercessor, como Jesus é interessante que ele faz outra coisa. No capítulo 8 ainda, verso 5, eu falei que nós leríamos muito aí o capítulo 8. No capítulo 8, verso 5, diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ou seja, é também papel do Espírito Santo tornar a nossa mente espiritual. Você já vai entender o que eu estou aqui querendo dizer. É comum algumas pessoas, quando aceitam a Jesus, quando são batizadas, quando começam a frequentar uma igreja, carregar um histórico muito pesado de pecado, de depravação, de lutas, ou até mesmo quem
nem esteve longe de Deus, mas desde pequeno até esteve envolvido nessa realidade da igreja, porque nós temos a nossa natureza pecaminosa. E então, nós, em algum momento da nossa vida, podemos dar vazão a esta natureza pecaminosa e temos a nossa mente carnal. Então, o que seria uma mente carnal? É aquele tipo de pessoa que só pensa nas coisas que não prestam, nas coisas materiais. Ele só quer saber de prazeres, de drogas, quer saber de sexualidade depravada, pornografia, quer saber de ações no campo profissional fraudulentas. Então, essa mente que muitas vezes é uma mente distorcida, depravada, essa mente hollywoodiana, sabe? Que Hollywood tenta passar para nós, de prazeres, de curtir a vida loucamente, essa mente é uma mente carnal. É uma mente que não consegue entender as coisas espirituais. E é por isso que eu, como pastor, muitas vezes tentei estudar a Bíblia com algumas pessoas, mas parece que você fala e a pessoa não entende. Não entende mesmo, porque a mente dela ainda é uma mente mundana, é uma mente voltada para as coisas da carne. Mas quando o Espírito Santo vai trabalhando, ele vai mudando a nossa mentalidade, mudando a maneira de ver a vida. Aquele homem que antes olhava para as mulheres como se fossem apenas objetos de prazer sexual, ele começa a olhar para as mulheres como sendo filhas de Deus, começa a ter respeito pelo sexo oposto. Aquele homem que era violento, que tudo explodia, que batia, que agredia, ele começa agora a ter uma mente espiritual em que ele começa a clamar a Deus para que tenha calma, autocontrole. Aquele homem que não gostava de ler a Bíblia e criticava e zombava das coisas de Deus, dos evangélicos e assim por diante, é um homem que agora se vê dentro de uma igreja, lendo a Bíblia, assistindo um programa de Deus na televisão, assistindo a Novo Tempo, e você pensa, mas como é que está acontecendo essa mudança? Como que pode? Eu jamais imaginava que essa pessoa ia mudar, e a pessoa não mudou. O que está acontecendo é o Espírito Santo que está atuando, não é a pessoa que muda, é Deus que muda o coração da pessoa. Ninguém tem poder para mudar. Então é o Espírito Santo que tem o poder para transformar a nossa natureza, fazendo com que ela seja sensível às coisas espirituais. Por isso que como Consolador, ele nos aproxima de Deus. O mesmo Espírito Santo também no verso 9, olha que interessante, capítulo 8, verso 9, a palavra de Deus diz o seguinte: vós, porém, estáis na carne. Não, ou melhor, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha que coisa linda. Aquele que tem o Espírito Santo, ele começa a ter a segurança que ele é de Jesus. No começo da caminhada, ele está ali muito inseguro, achando que não vai se salvar, que ele não tem condições, mas quanto mais nós damos espaço para a atuação do Espírito Santo na nossa vida, mais nós sentimos a presença de Jesus e temos o senso de pertencimento, de que eu pertenço a Deus, de que eu pertenço a Cristo, de que Jesus é o meu Salvador, que Ele me ama, que Ele cuida de mim, que Ele me ampara. Ou seja, quando eu dou espaço para o Espírito de Deus trabalhar na minha vida, eu me aproximo de Jesus. E o próprio Cristo disse que o papel do Espírito seria esse, exaltá-lo. O Espírito não chama a atenção para si mesmo. Por isso que na narrativa bíblica, ele das três pessoas é o mais discreto. Porque o papel dele não é chamar para si mesmo a atenção, mas sim exaltar a pessoa de Cristo Jesus. Aquele que foi levantado por nós na cruz. É interessante que, além de nos dar a certeza de que nós pertencemos a Cristo, o Espírito Santo nos guia. Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos capítulo 8, verso 14. Olha só o que diz a Bíblia. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora deixa eu falar sério com você, tá bom? Quero falar bem sério contigo. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Que nós vamos vivendo a vida como nós queremos, tomando as decisões que nós queremos tomar e não permitimos que Deus nos guie. Você está querendo trocar de carro? Esse é o seu caso? Deixa eu falar algo para você. Você costuma orar e pedir para que o Espírito Santo te guie? Para saber em qual empresa buscar a prestação de serviço? Qual carro você deve comprar ou não? Você está pensando em transformar esse namoro em casamento? A minha pergunta é, você tem conversado com Jesus? Tem permitido que o Espírito Santo te mostre se essa pessoa realmente
vai te fazer feliz? Você tem orado para que o Espírito Santo te mostre quem é a pessoa certa? Você está nesse momento numa decisão em que você não sabe se troca de emprego, ou se você investe numa outra área, ou se segue uma outra carreira, e você tem nesse momento pedido orientação do Espírito Santo? O grande problema é que muitas vezes nós fazemos as coisas e queremos que depois Deus abençoe o que nós fazemos, onde deveria ser o contrário. Nós deveríamos primeiramente pedir a bênção de Deus, a guia do Espírito Santo, para depois agir. O processo é inverso. A Bíblia diz que o Espírito nos guia em todas as áreas. E quando eu falo guiar, não é apenas na área espiritual, mas nos relacionamentos pessoais, nas decisões profissionais. O Espírito é aquele que está nos guiando, é aquela voz. E a Bíblia diz que nós ouviríamos uma voz atrás, dizendo: este é o caminho, andai por ele. É o Espírito Santo que é a voz da consciência, que te orienta em todos os aspectos da vida. Sabe essa voz que você escuta? Não faça isso, não faça aquilo, não vá lá. Eu lembro uma vez que eu estava para entrar num evangelismo, num local muito perigoso, numa comunidade, e eu senti uma profunda impressão que eu não deveria entrar naquela rua e fui por outra rua. Depois eu fiquei sabendo que naquela rua havia uma armadilha feita pelos traficantes, e naquela noite mesmo eles acabaram metralhando muitos carros. Na hora certa, Deus me tirou. Deus me tirou. Quantas vezes o Espírito Santo falou contigo e você simplesmente não percebeu? Achou que foi a voz da consciência, uma voz que você ouviu, mas não, era o Espírito Santo falando com você. O Espírito Santo também, agora as duas últimas características, ele nos dá a certeza de que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Se você puder ler comigo, leia assim, Romanos 8,16. Olha só o que diz a Bíblia. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Eu sou muito feliz porque Deus me deu um pai maravilhoso, Deus me deu uma mãe maravilhosa, mas eu tenho conhecido muitas pessoas que não tiveram essa bênção. Pessoas que cresceram como órfãos. E essas pessoas, órfãos de pai, de mãe, enfrentaram muitos problemas. Talvez traumas emocionais foram sendo construídos ao longo dos anos. E não tem nada mais triste do que você não ter ninguém para chamar de pai ou de mãe. Ou sequer ninguém para lembrar como o pai ou a mãe que deixou um legado para você. O que a palavra de Deus está dizendo é de que por mais que nós não tenhamos aqui nesse mundo o apoio, o suporte afetivo, emocional, protetivo de um pai e de uma mãe, nós temos no céu um Deus que é pai. Perceba, Deus não é padrasto. Não tenho nada contra o padrasto no sentido pejorativo, porque tem padrasto que ama mais do que um pai, tá? Mas estou dizendo no sentido de que Deus não é aquele homem, aquele ser, melhor dizendo, divino, que oprime, que julga. Não, Deus é um pai amoroso. E quanto mais você anda com o Espírito, mais você aprecia a bondade, a santidade e o amor de Deus. E quem tem o Espírito Santo, a Bíblia diz aqui, claramente, Paulo está dizendo que aquele que tem o Espírito, ele tem a profunda impressão no seu coração que Deus é um pai que está cuidando e que vai cuidar de você nesse momento tão terrível que você está vivendo e que eu estou vivendo. Nesse momento em que nós estamos vivenciando, o Espírito se manifesta como sendo aquele que nos dá a certeza de que temos um pai de amor. E por fim, Romanos 8, verso 26, diz a palavra de Deus em Romanos 8, verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste nas nossas fraquezas. É o Espírito Santo que te assiste nas suas fraquezas. Sabe aquele pecado que tem constantemente machucado você? E você tem caído, você tem tropeçado naquele ponto? Você pode esconder isso de todo mundo. Mas o Espírito Santo sabe qual é a sua luta. Ele sabe quais são as suas fraquezas, as suas propensões carnais. E Paulo está dizendo aqui, iluminado pelo próprio Espírito, que o papel do Espírito Santo é te fazer forte aonde você é fraco. Aquele que rejeita o Espírito Santo, aquele que não caminha com o Espírito Santo, sempre será fraco. Mas aquele que tem o Espírito Santo, embora não deixe de ser pecador, não deixe de ser fraquezas, ele é carregado no colo e recebe forças dos céus para passar por cima dessas lutas. E dia após dia, se fortalecendo
vencendo o poder do pecado, experimentando o processo de santificação. Querido amigo, querida amiga, você que está ouvindo essa transmissão, eu quero deixar para você um recado de Deus. O Espírito de Deus está batendo a porta do seu coração, todos os dias, te apresentando a pessoa de Jesus como teu Salvador, te apresentando Deus como Pai de amor. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Você tem sido solícito à sua guia, à sua orientação? Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero pedir que o Espírito de Deus esteja contigo. Ele está como grande amigo e consolador te abraçando. Isso mesmo, olha bem para cá, olha para cá. Ele está segurando você nos seus braços maravilhosos. Você não pode vê-lo por enquanto, mas um dia você vai vê-lo. Você vai perceber que esse ser, ele é corporal, ele é real. Ele é um ser espiritual, mas é o Deus que está aqui conosco. Eu vos darei outro consolador. Quando eu estou triste, muitas vezes eu converso também com o Espírito Santo. Não é errado você conversar com o Espírito Santo. Muitas vezes eu oro, converso com o Pai. Muitas vezes eu converso com o Filho, Jesus Cristo. E outras vezes eu converso com o Espírito Santo. E uma das coisas que eu sempre peço para o Espírito Santo é o seguinte: Espírito de Deus maravilhoso, meu Consolador, não permita jamais que eu perca o direito e a sensibilidade de estar na presença de Cristo aqui na terra e, acima de tudo, de estar na presença de Cristo no céu. Que bom ter o Consolador, na verdade? Feche os seus olhos. Senhor Deus, ao final desse estudo nós queremos te agradecer por esse Consolador indescritível, o Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos órfãos aqui, nesse mundo, abandonados. Nós não temos a presença física de Jesus. Mas o Espírito Santo, a cada momento, agora, quando nós vamos dormir, enquanto estivermos dormindo, ao nos levantar, Ele sempre está lá falando, agindo, atuando, intervindo, protegendo, nos dando a certeza que na luta entre o bem e o mal, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Muito obrigado pelo Espírito Santo, Senhor. Nos ajuda a valorizar mais o Espírito, a abrirmos mais o nosso coração para a atuação do Espírito Santo e que em breve, quando Jesus voltar, possamos ter a bênção de ver Tu, ó Deus maravilhoso, o ser divino, na plenitude da Sua glória, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cercado de anjos, e ter o privilégio de receber o abraço que o Senhor dará em cada um de nós. Obrigado por isso, Senhor. Coloco nas Tuas mãos cada um dos Teus filhinhos que estão assistindo essa transmissão. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que gostoso ter a sua participação. Percebo que muitas pessoas estão assistindo essa live e eu queria agora, como sempre tenho feito, mesmo com as limitações técnicas por fazer uma transmissão aqui de casa e não ter os equipamentos necessários para ter um pouquinho mais de qualidade na transmissão, mas eu queria deixar para você uma música. Eu sempre gosto de colocar músicas porque eu amo hinos e sei que Deus fala conosco também através de hinos. E tem um hino aqui que fala sobre o Espírito Santo. Eu queria que você ouvisse esse hino e ao término desse hino quero deixar um abraço especial e dizer que nos encontramos terça-feira, a nossa classe de estudos, às 20 horas, uma classe especial que nós temos aqui de estudo da Palavra de Deus. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de
Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim.